Bom dia, turminha, tudo bem? Hoje a nossa atividade de terça-feira, do livro do EMAI, página 94, atividade 15.5. Lembra que ontem eu passei uma atividade de português para vocês, que era uma leitura de um texto, o Rouxinol, do Imperador, um texto muito longo, e a professora comentou para que vocês lessem com os responsáveis, mas eu falei que eu sei e entendo o quanto é difícil. Às vezes tem alunos que têm que ficar em casa sozinhos para os pais trabalharem, ficam com os avós, com irmãos mais velhos, tios, e nem sempre dá tempo, a correria, de ler aquele texto. Claro que era para vocês realizarem atividades se pudessem, lerem, circularem, anotarem palavrinhas que vocês não sabem o significado. Mas a professora falou que ia contar a história para vocês. E eu vou contar. Não contei ainda porque a gente não vai usar hoje a atividade, né? A gente não vai fazer as perguntas sobre o texto hoje, mas eu vou contar. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou colocar para vocês depois, à tarde, assim após o almoço, porque rouxinol, para quem não sabe, é um pássaro que tem um canto muito bonito. Eu não tenho rouxinol aqui na minha casa, mas eu tenho outros pássaros. E eu quero usá-los, eu quero colocar um pássaro de verdade para ver se ele canta na hora da história para vocês imaginarem a história. Então, eu vou preparar tudo. À tarde eu vou contar essa história, vou colocar. Quero fazer isso em 2 aulas para não ficar muito cansativo. A gente vai parando nos parágrafos, vai falando sobre as palavrinhas diferentes que vocês não conhecem, que realmente tem palavras que até pra gente que é adulta é difícil de entender. Então, à tarde eu conto a primeira parte. Hoje é quarta. Na quinta eu conto a segunda parte. Na sexta eu quero fazer uma aula com vocês pelo Meet, uma reunião para a gente se ver, tá? Nós não fizemos nenhuma reunião assim ainda. Eu acho que a gente tem que se ver para matar um pouquinho a saudade. Aí, lá na sexta, eu coloco a atividade para vocês. A gente realiza junto, a gente faz um bate-papo. O que vocês acham? Então, eu vou passar a atividade de matemática aqui para vocês. E depois, à tarde, eu começo a contar a história. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Enquanto isso, podem lendo, podem anotando. Mas eu acho que como é uma atividade muito longa e que a unidade do livro pede para que seja uma atividade de leitura compartilhada junto com a professora e os colegas, eu achei melhor eu contar para vocês entenderem, e até porque eu sei o quanto é difícil ficar em casa e parar e ler, tá bom? Então, eu só parei um pouquinho para fazer uma explicação para vocês acharem que eu esqueci da leitura que eu prometi. Não esqueci não, tá? Eu ainda não fiz porque nós não vamos usar ainda hoje, mas tá valendo. Eu quero preparar uma coisa bem legal. Vamos lá. Na nossa atividade de hoje, nós vamos falar sobre aquele jogo chamado bafo. Bom, hoje em dia é conhecido como bafo. Meu filho, por exemplo, ele fala bafo. Mas na minha época, que já não é tão velha, mas também já faz um tempinho, a gente falava virar figurinha, bater figurinha. Não sei como vocês chamam aí, converse com os pais de vocês. Mas aqui nós vamos falar sobre o bafo, que é uma maneira mais atual de chamar o jogo. Vamos lá. A turma de Marcos se diverte muito com o jogo de bafo, um jogo de figurinhas muito conhecido. Ah lá, na época da professora a gente falava que ia bater figurinhas. Então vocês têm algumas situações, problemas para resolver. A primeira, Marcos iniciou, o que significa iniciou? Ele começou o jogo com 26 figurinhas e terminou com 40. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Vocês vão escrever. Ele ganhou mais. Ele perdeu. Se ele ganhou, tananã. Se ele perdeu, tananã. Letra B. Pedro começou o jogo com 32 figurinhas e terminou com 16. Eu acho que para o Pedro não foi muito legal esse jogo, não.
Porque se ele tinha 32 e acabou com 16, eu acho que ele perdeu. Pedro perdeu. Tananã. Pode responder a continha, montar do jeito que vocês quiserem, bolinha, pauzinho. O importante é que vocês entendam o processo, ok? Letra C. Otávio tinha algumas eu não sei quantas figurinhas. Ele ganhou 13 e no final ele terminou com 28. Quantos ele tinha no início? Que continha será que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que achar a diferença. Será que a diferença é aquela continha de menos, que eu pego o maior, diminuo o número que eu tenho, e eu acho quanto era o começo? Não sei. Vamos tentar resolver? Essa é a atividade de matemática. Agora eu vou voltar com vocês com o próximo vídeo, que eu vou enviar para vocês o calendário de agosto, para vocês preencherem, para quem quiser imprimir, não é obrigado, ou se quiser fazer no caderno. Só para a gente não perder o costume, para a gente ir acompanhando, tá? O mês de agosto. Vou mandar para vocês. Volto já, um beijão.